Só pra não mudar muito, até que ponto... Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como que tá, tipo, a escola hoje em dia. Porque, imagina, na aula de ciência, você acha que algumas coisas... É falado sobre isso, será, na sala de aula hoje em dia? Sobre terraplanismo, essas coisas? Sabe por que é? Porque tem criança que pergunta, cara. Eu recebo mensagem de professor falando que tem criança que veio pedir pra eu explicar porque viu os vídeos. Ó, que louco. E pediu pro professor explicar por que a Terra não é plana. Por que a Terra não é plana? Porque aqui, ó, eu vi aqui, ó, 50 vídeos e o pessoal falando que é. E mostrando, colocando a régua. Por que o cara coloca a régua aqui, mas ó? Cadê a curva? Porque foi perguntado, né? Então, tipo, não é uma coisa que... Não deveria ser já meio que, pô, tem que falar, vamos ter aula de ciência, vamos falar as paradas, tipo... Deveria, na aula de ciência, não se parte do princípio de, tipo assim... É muito básico, né? Não é uma coisa muito raso, talvez, não sei se é uma coisa que... Cara, mas assim, que seja raso, cara, não tem problema, explica lá o Eratóstenes, cara, 3.000 anos atrás, entendeu? O cara já mostrou Copérnico sacou? Copérnico sacou do sistema solar. Isso. E antes dele, a galera acreditava na Terra plana? Como é que era essa? Como é essa relação lá atrás? Então, o negócio da Terra plana é assim, é um negócio muito antigo mesmo, que o que acontece com a Terra? Se você não tem tecnologia nenhuma, se você sair na rua da sua casa e você tem o máximo que você consegue olhar é aquilo, cara, a Terra é plana. Concorda comigo? A Terra é plana, cara. Certo. Na sua escala, a Terra é plana. Por isso que o negócio que você fez é muito legal. De você ir dando zoom. A gente vê muito pouquinho, cara. Nossa vista alcança muito pouco, entendeu? Então isso aí era muito antigo. Mas o pessoal lá antigamente, o Eratóstenes fez o famoso experimento de colocar a varinha da sombra. Disso, numa cidade na outra. Se a Terra fosse plana, a sombra para ser igualzinha. Mas não, a Terra tem uma curvatura. Então você tinha a sombra diferente. Isso é legal pra caramba, porque isso virou um experimento hoje que a gente faz, que chama Eras. Uhum. Então você faz no mundo inteiro, você combina um dia, todo mundo vai pra onde der, coloca uma vara e mede a sombra. Tem até aquele que os caras fazem uns furinhos e vai mostrando a hora mudando. Isso aí. E aí você pega e relata lá no site, ó, eu tô aqui em São Paulo, latitude tal, tá aqui, a minha sombra foi tanto tamanho. E com isso, hoje a gente consegue provar que a Terra não é plana, com medidas que são feitas no mundo inteiro, baseado no que o Eratóstenes fez lá atrás. Mas e é isso que é o triste e bizarro, porque não adianta provar, né? Porque é o que você falou, volta pro fanatismo, falando, não, cara, isso aí é fake news, esse cara tá inventando. É coisa do diabo. Exatamente. Caralho, que... Volta lá atrás. Mas o lance é esse aí. Então, desde muito antigamente. Mas aí o Eratóstenes veio lá 3.000 anos atrás, cara, e falou, galera, não, tá tranquilo, não é, fiquem bem com isso e tal. Depois o lance todo é que aí também o pessoal mistura uma conspiração na outra, uma coisa na outra. Aí tem o lance da Terra ser o centro do universo. Tem essa aí. Foi o Copérnico tirou essa. Isso. Aí durante centenas, séculos, se pensou que a Terra estava no centro do universo. Até que vieram e começaram a observar. O Copérnico ainda não observava nem nada, mas quando Galileu, lá em 1610, olhou para Júpiter e viu as 4 luazinhas orbitando Júpiter, falou, cara, a Terra não pode estar no centro. Porque eu tô vendo aqui, ó, noite após noite, esses 4 pontinhos aqui mudam ao redor de Júpiter. Então a Terra não pode estar no centro. Tanto que ele foi perseguido, tem toda a história dele lá com a Inquisição e tal, quando ele mostrou que a Terra não era mesmo. Ele provou observacionalmente. Antes o pessoal já tinha ideia de que ela não era por conta de alguns movimentos que tem no céu, principalmente de Marte, né? Porque Marte, se você observa Marte todo dia, ele vai fazendo um movimento, de repente ele volta. E depois ele faz um laço no céu. E se a Terra fosse o centro, esse movimento não poderia existir. Então o pessoal começou observacionalmente a mostrar tudo isso. Só que misturam as duas coisas. Porque o que falam? No lance da religião, é inimaginável você pensar que o ser humano não está no centro do universo. Nós temos que estar no centro. Porque nós somos colocados aqui por um criador e ele colocou a gente no centro. Então, quando você fala para o pessoal que a Terra não é o centro, aí fica pior ainda. É um bagulho é um loop sem fim. Um loop sem fim. Exatamente. Tem uma coisa no mundo científico que eu queria saber de você, assim, como é que funciona. Eu tô com uma ideia e eu tô defendendo essa teoria loucamente. Da regata. Isso. Não, vamos supor, é minha regata. Uma ideia chique da minha regata. Elegante. Aí eu descobri que regata é uma merda. Mas eu fiquei famoso porque eu falei que a regata era legal.
Eu vou defender até o final ou eu mudo a minha cabeça? Muda, cara. Aí que tá. O cientista muda. Porque, Muda. Obrigado. Quer dizer, dá É porque o ponto. O ponto é, o cientista que fez fama por conta de uma coisa e foi quebrada a teoria dele, ele luta até o final pra falar, não, tá, a minha que tá certa. Cara, então, porque esse... E o quanto descredibiliza um cientista. Entendi. Então, é aí que não tem. Porque o cientista, o que eu falo é o seguinte, cara, a gente não torce pra uma coisa, entendeu? Legal. A gente não tem a torcida que você pega aquela ideia e fala, cara, porque isso aí vira é um dogma, né? É um dogma isso aí. Você ficar preso naquilo e não abrir a sua mente, né, cara? Então, o que que acontece? A gente tem que entender que, por exemplo, a tecnologia evolui. A tecnologia é um negócio que evolui. E à medida que a tecnologia vai evoluindo, a gente começa a ter outras ideias. Se você pegar assim, nem de astronomia, nem nada. O DNA, por exemplo, quando a tecnologia evoluiu e os caras descobriram que era uma dupla hélice e tal, não sei o quê. Aí pode ser que evolua mais e que vem que não é uma dupla hélice, que é alguma coisa diferente, sei lá. Aquele cara ali, isso é uma coisa bem importante, você não vai acabar com aquele cara por conta daquilo. Entendeu? Porque aquele cara fez aquilo na época dele com o que ele tinha, com as ferramentas que ele tinha. Aí depois a tecnologia evoluiu, óbvio, cara, a gente veio. Então na astronomia isso aí, cara, são muitos e muitos exemplos. Por exemplo, Marte. Até 1965, que foi ontem, todo mundo pensava que Marte tinha vida, tinha floresta e tinha marciano lá que levava água de um lado para o outro, até 1965. Por quê? Quando observaram Marte pela primeira vez, como o telescópio não era muito bom, eles viram aqueles risquinhos em Marte. Então o pessoal pensava que lá era canal criado por marciano. Caralho. Só que isso ficou até 1965, quando a primeira sonda passou por Marte. Quando ela passou por Marte, ela fotografou o terreno, não tinha nada de verde, nada disso. Aí viram que não era as câmeras da FOG. Exatamente. Foi um misto de decepção, por um lado, porque o pessoal queria ver aquilo lá, mas de, cara, que legal, que é um negócio diferente, então vira esse misto. Então o cientista, ele não tem isso dele torcer. Então o cara vai lá e desenvolve uma teoria dele, né? Para um negócio chegar a ser uma teoria, é porque tem que passar por muita coisa. Cara. Já provou pra caralho. Então, você tem que criar, você cria a sua hipótese, depois você vai e faz vários experimentos. Aí não é só você que vai fazer, eu vou fazer também. Ele, todo mundo vai fazer o experimento. E se todos os experimentos acabarem chegando no mesmo resultado e tal, aí sim a gente tem uma teoria. Que ela é baseada, que essa que é a grande diferença, não na crença e nem na torcida, mas nas evidências que a gente tem. É isso aí.